Vamos então começar este nosso comentário prático, né, acerca do livro de Daniel. Obviamente nós vamos fazer um estudo sempre tendo como base o guia de estudos. O guia de estudos desse trimestre foi escrito pelo doutor Daniel Brasil, né? Então é um teólogo brasileiro, é muito reconhecido, e nós vamos aí seguir as orientações dele para a compreensão do livro de Daniel. Obviamente eu farei, como sempre fiz no Lições da Bíblia, colocarei as minhas impressões sobre o estudo, agregarei alguns conteúdos, alguns versos bíblicos que eu julgar interessantes, eu vou acrescentar também. Então eu espero que esse material seja útil para você e vamos ver como vai ser a reação aí do público para esses comentários e também para os áudios que deixaremos no Telegram, tá bom? Bom, a nossa lição número 1 da leitura à compreensão, essa primeira lição da semana, ela vai nos dar as bases para entendermos o livro de Daniel, e essas mesmas bases se aplicam também ao livro do Apocalipse. Por quê? Daniel e Apocalipse pertencem a um grupo de profecias chamado de profecias apocalípticas. Existem as profecias clássicas, que são literais e têm poucos símbolos, e existem as profecias apocalípticas, né, que são simbólicas e que têm muitos símbolos. Normalmente as profecias clássicas se aplicam primariamente ao público a quem foram escritas, mas também, obviamente, se aplicam ao povo de Deus. Já as profecias apocalípticas se aplicam ao longo da história ao povo de Deus, mas especialmente ao tempo do fim. Então nós vamos aprender nessa primeira lição alguns pressupostos que devemos ter em mente para entendermos o livro de Daniel. O primeiro pressuposto: Cristo é o centro de toda a Bíblia e do livro de Daniel. Você vai perceber isso de forma muito clara ao estudar Daniel. Em cada capítulo do livro de Daniel nós podemos encontrar algo que se aplique a Cristo. Mas especialmente em certos blocos proféticos, Cristo aparece como o centro. Então em João 5, 39 e 40, nós lemos que os fariseus examinavam muitas escrituras porque julgavam ter nelas a vida eterna. Entretanto, diz o verso 40, eles não queriam ir a Jesus para terem vida eterna. Ou seja, isso nos mostra que é possível estudarmos a Bíblia e perdermos a salvação se não encontrarmos a Cristo como centro. Então o primeiro pressuposto para você entender o livro de Daniel e até o livro do Apocalipse, quando você for estudá-lo, Cristo é o centro também das profecias apocalípticas. Ok? Segundo pressuposto que você tem que ter em mente, o livro de Daniel é organizado através de uma forma literária que permite você compreender melhor a mensagem. Isso se chama quiasmo. O quiasmo ele é uma estrutura literária em que é mais ou menos assim: apresenta-se uma ideia primeira e ela é repetida no final. A segunda ideia é repetida no penúltimo parágrafo, diríamos assim, e aí tem a ideia central. O autor constrói a linha de pensamento dessa forma para destacar a ideia central. Isso se chama quiasmo. Tá? Então essa estrutura do livro de Daniel também é muito importante você compreendê-la para que você possa compreender a mensagem do livro e o que Deus quer para você. Tá? E terceiro lugar, até eu já mencionei um pouquinho, para você entender o livro de Daniel ou de Apocalipse, você tem que diferenciar profecia clássica de profecia apocalíptica. Tá? Nós vamos falar sobre isso ao longo desta semana, mas uma coisa que você tem que ter em mente: na profecia clássica, o tempo é literal, salvo alguns contextos em que Deus pode usar o tempo de uma forma simbólica. Na profecia apocalíptica, você tem que interpretar usando o princípio dia-ano.
Um dia equivale a um ano. Tá? Você vai ver isso tanto em Números 14:34, quanto em Oséias 4:6, quanto na própria estrutura do livro de Daniel. Tá? Por exemplo, ao estudar Daniel 9, que fala das 70 semanas, você percebe que o período, né, começa bem nos dias do Antigo Testamento e termina com a morte do Messias. Então você percebe que essas 70 semanas tem que englobar um período maior do que 70 semanas literais. Então são 70 semanas de anos. E realmente as profecias, os acontecimentos envolvem 490 anos. Então você precisa utilizar o princípio de ano para compreender o livro de Daniel. Tá? Outro pressuposto que devemos ter em mente, e aqui eu finalizo a lição de hoje, o livro de Daniel, ele tem informações proféticas, porém ele é relevante para a nossa vida hoje e para o desenvolvimento da nossa comunhão com Deus. Por quê? Quando você vê Deus atuando nas profecias apocalípticas, você vê que Deus tem a história em suas mãos. E que mesmo que nós estejamos num conflito cósmico entre o bem e o mal, em que muitas vezes pareça que o mal vence, na verdade Deus ainda está no controle e as coisas vão se concluir, o plano de salvação vai se concluir, mesmo que o diabo não queira, e o plano de Deus para a sua vida vai se cumprir, mesmo que o diabo não queira. Então esses são alguns pressupostos para nós entendermos o livro de Daniel, tá bom? Amanhã daremos sequência ao nosso estudo da semana e eu aguardo a você. Um forte abraço e até lá. Bom, nesta primeira lição do nosso guia de estudos sobre o livro de Daniel, nós vimos ontem alguns pressupostos que devemos ter em mente para compreendermos corretamente esse livro. E agora, ao longo da semana, nós vamos entrar em mais detalhes acerca de cada um desses pressupostos. O primeiro pressuposto que nós analisamos ontem é o de que Cristo é o personagem central do livro de Daniel e de toda a Bíblia. Eu quero começar lendo com você alguns textos bíblicos. O primeiro deles se encontra em Lucas, capítulo 24, versículo 27. Vamos ler também o verso 44. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui Jesus encontrou dois discípulos no caminho de Emaús que estavam extremamente chateados com a morte de Cristo. Eles não haviam entendido a natureza do ministério de Cristo. E Cristo aparece para eles e eles não identificam o Cristo ressuscitado, até porque Deus, através de um véu sobrenatural, impede que eles percebam que é Jesus. Jesus utiliza-se de toda a Bíblia para falar acerca da sua morte e acerca da sua ressurreição. E esse texto nos mostra que Cristo começa por Moisés, né, os 5 primeiros livros, discorre por todos os profetas e mostra o que a respeito dele estava em todas as Escrituras. Então você perceba, Cristo é o centro de toda a Bíblia. Como disse certo autor uma vez, pela Bíblia passa um fio de sangue, do Gênesis ao Apocalipse. Por quê? Porque a morte de Cristo, o sangue de Cristo derramado em favor da humanidade, é o centro de toda a Bíblia. E se Cristo é o centro de toda a Bíblia, óbvio, ele é o centro também do livro de Daniel, e você precisa ter este pressuposto em mente quando estudar o livro de Daniel. Que Cristo é o personagem central, inclusive, das profecias apocalípticas. Porque tudo se centraliza nele. Ok? Se você estudar Daniel ou Apocalipse ou qualquer outro trecho bíblico sem ter Cristo como centro, você não vai entender a Bíblia. Ok? Prova disso está em João 5, 39 e 40. Os fariseus eram grandes estudantes da Bíblia,
porém, não encontravam o personagem central das Escrituras. E isso fez com que muitos deles perdessem a salvação. Olha o que diz João 5, 39 e 40. Cristo dizendo para eles: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estudam bastante a Bíblia, mas elas testificam de mim. E olha o verso 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, é possível estudar a Bíblia e perder a salvação se você não encontrar o personagem central da Bíblia. Cristo confirma isso aqui também nos versos 46 e 47 de João 5. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Você percebe? Cristo disse que crer nos escritos de Moisés é crer nele. Crer nele é crer nos escritos de Moisés, porque Moisés escreveu a respeito de Cristo. O Cordeiro sacrificado. Primeiro, o Criador em Gênesis. O Cordeiro sacrificado ao longo do Antigo Testamento. A figura do sacerdote e do sumo sacerdote. Tudo aponta para Jesus Cristo. Então, Cristo é o personagem central da Bíblia, não é? Ele é o personagem central, inclusive, obviamente, das profecias do Apocalipse e do livro de Daniel. Eu vou mostrar para você também, nesta semana, que você vai perceber que Jesus Cristo é o centro de grandes blocos proféticos do livro de Daniel. E isso vai ajudar a você e a mim a entendermos muito acerca da centralidade de Cristo no plano da salvação e também na história da nossa vida. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo, analisando os pressupostos, não é? Detalhando os pressupostos necessários que precisamos ter bem gravados em nossa mente para entendermos o livro de Daniel. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo. Olá! Outro pressuposto que você deve ter em mente para entender o livro de Daniel é o de que ele foi escrito com uma estrutura que facilita a compreensão e que dá ênfases que o autor deseja dar. A estrutura de pensamento hebraica é diferente da nossa. Então nós normalmente, quando escrevemos um texto, escrevemos uma introdução, um meio com o desenvolvimento, né? Então início, meio e o fim, a conclusão. No pensamento hebraico, eles escrevem de forma diferente, especialmente quando avaliamos livros apocalípticos, ou seja, livros que têm profecias simbólicas e que se referem essencialmente ao tempo do fim. Tá? Isso que é um livro apocalíptico. Daniel tem uma estrutura literária chamada quiasmo. O que é o quiasmo? Para você entender, nós vamos colocar aqui na tela como que aparece essa estrutura em forma de quiasmo para você poder entender, né, como que Daniel se expressa e o que ele quer enfatizar no livro. Então me acompanhe. Você está vendo aí na tela este pequeno esboço que foi extraído do guia de estudos da lição da escola sabatina, que é equivalente, diríamos assim, à lição da escola dominical que o nosso irmão evangélico tem, só que obviamente é um outro tema. Tá? Você está percebendo aqui que na parte de segunda-feira do guia de estudos há uma estrutura, tá? E essa estrutura se chama... nós temos uma estrutura que se chama quiasmo. Tá? Então veja, letra A. Aparece a visão de Nabucodonosor sobre os 4 reinos. Isso está no capítulo 2. Letra B. Deus livra os companheiros de Daniel da fornalha ardente, capítulo 3. Aí você vai
lá para baixo, e você percebe a repetição de A e B, só que de uma forma inversa, para depois destacar o centro. Tá? Obviamente que o ouvinte que está acompanhando o áudio ele não está podendo visualizar isso, mas se você quiser visualizar, pode ir ao meu canal no YouTube, Leandro Quadros NT. Então, letra A visão de Nabucodonosor sobre os 4 reinos, capítulo 2. Já no final do quiasmo, dessa estrutura literária, aparece ali uma letra A com um tracinho para indicar que equivale, né, a letra A de cima. Visão de Daniel sobre os 4 reinos. Então você percebe? No capítulo 2 e no capítulo 7, ele enfatiza as mesmas coisas, só que com símbolos diferentes. Letra B, Deus livra os companheiros de Daniel da fornalha ardente, Daniel 3. E letra B, novamente, só que com um tracinho indicando que está repetindo a ideia no final, Deus liberta Daniel da cova dos leões, capítulo 6. E agora vamos para o centro do quiasmo. Perceba a letra C e C com um tracinho. Juízo sobre Nabucodonosor, capítulo 4. Juízo sobre Belsazar, capítulo 5. Então, esse tipo de estrutura literária chamada quiasmo serve para destacar o ponto principal. E aqui nós percebemos que o ponto principal equivale à letra C e a outra letra C com um tracinho, né? Indicando que o ponto principal entre os capítulos 2 e 7, nessa estrutura quiástica, é o juízo sobre Nabucodonosor no capítulo 4 e o juízo sobre Belsazar no capítulo 5. O que isso indica? Que de Daniel 2, né, a 7, a ênfase é na soberania de Deus sobre os reis da terra e que ele estabelece e remove quem ele quiser. É Deus em quem manda na história. Tá bom? Então esse é um princípio muito importante você ter em mente, que há uma estrutura literária diferente no livro de Daniel. Uma outra coisa que você precisa ter em mente é o princípio da recapitulação. Daniel apresenta o desenrolar da história, então nós usamos o chamado método historicista para interpretar o livro, eu vou falar sobre isso ao longo da semana. E Daniel também se utiliza da recapitulação, porém é uma recapitulação ampliada. O que isso significa? Você que está acompanhando no YouTube, olhe mais uma vez para a tela. Você está vendo aqui um quadro em que há a profecia de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e 9 e Daniel 10 a 12. Tá? Daniel 2 fala do surgimento de 4 grandes impérios mundiais e do estabelecimento do reino de Deus. Esse assunto é recapitulado e ampliado em outras seções do livro. Isto para fixar melhor o ensinamento na nossa mente e para nos mostrar que há outros aspectos complementares da profecia. No capítulo 7, também fala-se de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, só que ao invés do reino de Deus estabelecido, agora acrescenta uma outra verdade nessa recapitulação. Acrescenta a verdade do juízo celestial que conduz à nova terra. Você percebe? Recapitulou e ampliou. Daniel 8 e 9. Recapitula novamente, só que não apresenta Babilônia, porque Babilônia já havia passado, mas mostra Média-Pérsia, Grécia, Roma, ou seja, os grandes impérios mundiais, tudo numa sequência histórica mostrando que Deus não adivinha o futuro, ele sabe. E ao invés agora de destacar o reino de Deus, né, estabelecido o reino de Deus, como Daniel 2, ou o juízo celestial, como diz Daniel 7, agora ele destaca a purificação do santuário. Você percebe? Ele recapitula e amplia. Isso aqui nos ajuda a vermos uma outra coisa também. Que o estabelecimento do reino de Deus no capítulo 2
está relacionado ao juízo celestial, no capítulo 7, e que o juízo celestial do capítulo 7, o juízo pré-advento, equivale à purificação do santuário nos capítulos 8 e 9. Você vê como é importante esse princípio da recapitulação com ampliação? E na seção dos capítulos 10 a 12, recapitula-se novamente o surgimento da Média Pérsia, da Grécia e de Roma, e depois se apresenta Miguel, o príncipe do povo de Deus. Agora, atente para esse detalhe. No capítulo 2, Cristo é o centro da profecia, porque ele é a grande pedra que fere a estátua, de modo que o reino de Deus é estabelecido. No capítulo 7, o personagem central é o Filho do Homem, que aparece na cena do juízo pré-advento. Então, Cristo aparece como a pedra em Daniel 2, como Filho do Homem em Daniel 7. No capítulo 8, Cristo aparece como príncipe do exército do Senhor e o sacerdote do santuário celestial. E na seção 10 a 12 ele aparece como Miguel. Veja, Cristo tem que ser Miguel, porque senão a estrutura do livro de Daniel é quebrada. Imagine, no capítulo 2 o centro é Cristo, no capítulo 7 o centro é Cristo, no capítulo 8 o centro é Cristo e no capítulo 10 uma criatura é o centro. Tem lógica. Miguel é um nome de guerra de Jesus, que ele utiliza quando está em conflito direto com Satanás. Isso em nada diminui a divindade de Cristo, só reforça que Cristo é o centro de toda a profecia. Tá bom? Então era isso que eu queria deixar para você hoje. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Fica com Deus e até lá. Bom, estamos vendo durante essa semana que para estudarmos o livro de Daniel ao longo do trimestre temos que ter alguns pressupostos em mente. E um outro pressuposto muito importante é o de que Daniel pertence a uma categoria de profecias chamada de profecias apocalípticas. O que são profecias apocalípticas? São profecias que contêm essencialmente símbolos e profecias que se referem especialmente ao tempo do fim. Precisamos diferenciar uma profecia clássica de uma profecia apocalíptica, porque senão vamos fazer besteira na hora de interpretar a Bíblia. Uma profecia clássica, ela é normalmente literal. Pode haver um conteúdo simbólico nela? Pode, mas você tem a explicação ali no mesmo livro. Tá? Então, normalmente, nós lemos a profecia clássica e a interpretamos como ela aparece. Ok? A profecia apocalíptica é diferente. Quando você vê os símbolos, né, você vê no livro de Daniel animais, você vê no livro do Apocalipse bestas, né, estes agentes, esses símbolos representam agentes. Cada símbolo tem um significado. E nós encontramos os significados dos símbolos, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, na própria Bíblia. Vou lhe dar um exemplo. O livro do Apocalipse, que é uma profecia, também é um livro de conteúdo apocalíptico, né, profético, que se refere ao tempo do fim e tem um conteúdo simbólico, muito da linguagem do livro do Apocalipse, muita da linguagem foi extraída de Daniel, Ezequiel, Levítico. Então o que isso significa? Que vários dos símbolos do livro do Apocalipse podemos encontrar explicações para eles em Daniel, Ezequiel, não é? E também no livro de Levítico. E outros livros da Bíblia. Ok? Então nós buscamos o significado dos símbolos proféticos na própria Bíblia. Por isso que tem gente que viaja na maionese. Né? Vê um símbolo no livro de Daniel ou no livro do Apocalipse e sai viajando na maionese, inventando coisa da cabeça dela, né? Da sua imaginação fértil, porque não se utilizou do princípio protestante de tota escritura, ou seja, toda a escritura. Nós utilizamos toda a escritura para entendermos a escritura. Tá? Então, se há símbolos, buscamos a compreensão na própria Bíblia.
Vamos fazer aqui umas breves diferenciações entre profecias clássicas e profecias apocalípticas, tá bom? As profecias apocalípticas têm algumas características peculiares e que, obviamente, você tem que considerar para interpretá-las. Primeiro, essencialmente, ou melhor, na maioria, quase em sua totalidade, Deus se utiliza de visões e sonhos para transmitir a mensagem. Na profecia clássica, Deus também se utiliza sim, mas na apocalíptica, não é? Isso acontece com maior ênfase, ok? Outra coisa, na profecia apocalíptica há um simbolismo composto. Enquanto que na profecia clássica há uma quantidade limitada de símbolos, porque maiormente a profecia clássica é literal. Por exemplo, a profecia clássica, livro de Isaías, livro de Ezequiel, Jeremias, ok? Já na profecia apocalíptica, os símbolos e as imagens são muitos. E como eu disse, eles têm o significado na própria Bíblia. Deus falava desta forma em símbolos porque o povo da época entendia melhor assim, né? Deus reforçava melhor suas verdades assim. Então Deus tinha que se comunicar com eles primariamente. Mas nós não precisamos ficar nas trevas em relação a isso, porque a própria Bíblia dá o significado dos símbolos, tá bom? E um outro detalhe da profecia apocalíptica, ela nos revela a soberania e a incondicionalidade de Deus. Olha que interessante. Uma profecia clássica para acontecer, muitas vezes há uma condição. Tem que haver uma resposta humana para acontecer. A profecia apocalíptica, não. Ela acontece, queiramos nós ou não. 2 exemplos. Ali, em Ezequiel 18, nós podemos ver aqui algo muito interessante que vai nos ajudar a diferenciarmos esta condicionalidade e incondicionalidade, né, que há nas profecias clássicas e apocalípticas, tá? Vamos ver aqui, nesse texto, na verdade é Jeremias 18, tá? Jeremias 18, 7 em diante. Dá uma olhada aqui, ó. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter, veja aqui, há uma condição, ó, da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Você percebe? Esta é uma profecia clássica. Para ela se cumprir há uma condição. Para Deus continuar com seu propósito de destruir uma nação, ela tem que continuar rebelde. Se ela mudar, Deus muda a sua forma de tratar o pecador. Então a profecia clássica tem condicionalidade. Quer ver outro exemplo? O livro de Jonas. No capítulo 3, Deus disse, vou destruir Nínive. Só que no capítulo 4, Deus se arrepende do mal que faria a Nínive. Ou seja, Deus muda a sua forma de tratar o pecador porque o pecador se arrependeu. Então, isto é uma profecia clássica porque há uma condição humana para ela se cumprir. Deus só destruiria Nínive se eles continuassem rebeldes. Mas como eles mudaram, e a profecia é clássica, ela é de natureza condicional. Já a profecia apocalíptica é de natureza incondicional. Ela vai acontecer queiramos ou não. Por exemplo, o livro de Daniel destaca a volta de Jesus. No capítulo 2, a pedra que destrói a estátua representa o reino de Cristo, que destrói todos os demais reinos e o domínio de Cristo, o domínio de Deus é estabelecido no mundo. Fala da segunda vinda de Cristo. Então isso vai acontecer queiramos ou não. Então eu espero que essa diferença entre profecia clássica e apocalíptica
tenha ficado clara na sua mente, para que você possa continuar aproveitando e entendendo melhor o livro de Daniel ao longo desse trimestre, tá bom? Que Deus lhe guarde e até amanhã. Nesta primeira lição do trimestre, ao longo desta semana, estamos vendo os pressupostos necessários para termos em mente a fim de compreendermos o livro de Daniel. Pressupostos esses extraídos, obviamente, do próprio texto bíblico, como estamos vendo até aqui. Um outro pressuposto que você precisa ter em mente é que o melhor método para interpretar uma profecia apocalíptica, como o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, é o método historicista. O que é o método historicista? Tá? O historicismo, ele ensina que as profecias apocalípticas mostram a atuação de Deus ao longo da história. Tá? Então, há uma sequência ininterrupta da história, desde a época do profeta até o fim dos tempos. Ou seja, o historicismo mostra que Deus atua no passado, no presente e no futuro. O historicismo é totalmente diferente do preterismo, do futurismo e do idealismo, que são outras formas de interpretar as profecias apocalípticas. O preterismo, como o próprio nome já sugere, joga o cumprimento das profecias como tendo sido ocorrido só no passado, ou maiormente no passado. O futurismo joga o cumprimento das profecias para o futuro. E o idealismo, ele simplesmente sustenta que as profecias têm símbolos e realidades espirituais independente do aspecto histórico. A melhor forma de entender Daniel e Apocalipse é através do historicismo. Por quê? Simples. Você percebe que ao longo do livro de Daniel, as visões simbólicas têm desdobramentos ao longo da história. Tá? Até destaquei ao longo da semana. O capítulo 2, apresenta o surgimento dos grandes impérios mundiais e o estabelecimento do reino de Deus. O capítulo 7 apresenta a mesma coisa, só que daí recapitula a mesma coisa, desdobra, só que acrescenta algo mais. Capítulos 8 e 9 recapitula também, só que acrescenta algo mais, bem como capítulos 10 a 12. Essas 4 sessões apresentam um desenrolar histórico dos eventos com uma recapitulação e ampliação daquilo que Deus quer ensinar. Que o historicismo é a melhor forma. O livro de Daniel mostra os símbolos proféticos, as visões simbólicas ocorrendo ao longo da história. Passado, presente e futuro. Então isso mostra que preterismo, futurismo e idealismo já estão fora da jogada para você interpretar corretamente Daniel e Apocalipse e poder entender a mensagem que Deus quer lhe transmitir. E lembre-se também que você pode ser um membro assinante do canal e receber outros benefícios, tá bom? Você pode ser um desses meus alunos assinantes, tá? Você vai ver no vídeo e também na descrição como você pode ser um membro do canal. Um outro detalhe muito importante que você tem que ter em mente é o princípio de ano. O que é o princípio de ano? Em profecia apocalíptica, veja, estou dizendo em profecia apocalíptica, um dia equivale a um ano. Em livros históricos, um dia equivale a 24 horas, ok? Na Bíblia, dia se refere a um dia de 24 horas. Então, quando vemos, por exemplo, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, Deus criou o mundo em 6 dias literais. Do contrário, não teria lógica em ele ter descansado no 7º dia. Se os 6 primeiros dias da criação são simbólicos, o 7º também o seria. E aí, quando que terminaria o descanso de Deus? Então, por favor, não tem como
interpretar o Gênesis como sendo simbólico ou dizer que os dias em Gênesis são eras. Isso é impossível, né? Deus criou o mundo em 6 dias literais e 24 horas e cessa suas atividades ou descansa num dia literal de 24 horas, que é o sábado. Tá? Nas profecias apocalípticas, um dia equivale a um ano. Por quê? A própria Bíblia nos ensina isso. Tá? Por exemplo, veja o que diz Números 14:34. Quando Deus dá uma profecia acerca do povo de Israel, né? Uma profecia, Números não se refere a uma profecia apocalíptica, né? Mas como ele tem um conteúdo profético e Deus dá uma informação sobre o princípio de ano, então nós vamos ler esse texto porque ele vai nos ajudar a percebermos esta verdade. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Então, quando Deus dá uma profecia de que o povo de Israel peregrinaria 40 anos no deserto, ele falou, ó, 40 dias equivalem a um ano. Então Deus usou aqui o princípio de ano para uma profecia. Vemos isso também em Ezequiel capítulo 4, versos 5 e 6. Ó. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Então você percebe, mais uma vez, o princípio de ano na Bíblia. Tanto nesses dois textos, quanto no próprio livro de Daniel. Você quer ver um exemplo? Daniel capítulo 9 fala das 70 semanas. Só que os eventos que englobam as 70 semanas envolve um tempo muito maior do que 70 semanas literais. 70 semanas seriam 490 dias, não é? Não daria-se 2 anos. Só que há eventos no livro de Daniel que nos mostram que as 70 semanas não podem ser interpretadas como literais. Por quê? Porque Daniel é um livro apocalíptico e porque num livro apocalíptico usamos o princípio de ano. As 70 semanas de anos em Daniel 9, para você ter uma ideia, elas abarcam um período de 490 anos, que mostra a destruição de Jerusalém, a vinda do Messias, o ministério do Messias e a morte do Messias. Tudo isso não aconteceria em 70 semanas literais ou 490 dias. Tudo isso aconteceu ao longo de 490 anos. Então você interpreta 70 semanas de anos, um dia equivalendo a um ano, como 490 anos. O mesmo princípio você utiliza para entender Daniel 8,14. Quando fala, e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, Daniel quer dizer que depois de 2.300 anos, o santuário será purificado. Então a própria Bíblia mostra que você e eu precisamos nos utilizarmos do princípio de ano para interpretarmos profecias apocalípticas. Tá bom? Com este outro pressuposto em mente, você vai ter um proveito espetacular do estudo desse trimestre. Tá bom? Amanhã vamos finalizar o nosso estudo da semana apresentando o último pressuposto necessário para compreendermos o livro de Daniel. Que Deus te abençoe e até lá. E o último pressuposto que devemos ter em mente do livro de Daniel é de que o livro de Daniel é muito importante e relevante para os nossos dias. Cristo destacou a importância de nós entendermos o livro de Daniel. Veja o que Cristo disse aqui em Mateus capítulo 24, verso 15, quando ele fala da abominação desoladora, que primariamente se refere à destruição de Jerusalém no ano 70 e também tem uma aplicação
também é uma referência, não é, ao surgimento do papado ao longo da história. Nós vamos abordar isso ao longo do trimestre. Tem o Mateus 24,15, Jesus disse, ó, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então veja aqui, Jesus reforça a autoridade do livro de Daniel e ao mesmo tempo Cristo diz, ó, quem lê, entenda. Se Cristo está pedindo para você e eu lermos o livro de Daniel e entendermos, isso significa que os símbolos não são empecilhos para a compreensão, porque a própria Bíblia dá o significado dos símbolos. Além disso, se Cristo diz que devemos ler e entender, Cristo também está dizendo que Daniel é um livro relevante para os dias de hoje. Em pelo menos 3 áreas, né? Como demonstra aqui o autor Dr. Elias Brasil no guia de estudos, né, desse trimestre. Primeira área, Deus continua sendo soberano em nossa vida. Quando nós vemos a experiência de Daniel e dos seus 3 amigos, a princípio parece que eles estavam enfrentando uma tragédia. Eles foram levados cativos num país totalmente estranho, cultura, religião totalmente diferentes. Só que Deus, ele tem o poder de transformar tragédias em bênçãos. E Daniel e seus 3 amigos foram muito abençoados no Império Babilônico e depois ao longo de outros impérios. Então o que isso nos mostra? Que assim como Deus fez com Daniel e seus 3 amigos, Deus pode transformar uma tragédia da sua vida em uma bênção. Deus não envia a tragédia. Em Tiago 1,13 lemos, Deus não pode ser tentado pelo mal, e ao mal a ninguém tenta. Entretanto, mesmo que o diabo traga tragédias à nossa vida, ou mesmo que nós, por nossas escolhas erradas, propiciemos que tragédias ocorram ou momentos angustiosos, Deus pode transformar essa tragédia numa bênção, porque Deus é o quê? Ele é soberano. Então essa é a primeira coisa que o livro de Daniel nos ajuda a entendermos. E nós vamos ver isso ao longo do trimestre quando estudarmos. Segundo aspecto que mostra em que área Daniel é importante para nós na atualidade, Daniel mostra também que Deus dirige o curso da história. Mesmo que exista um conflito entre o bem e o mal, mesmo que o mal pareça vencer, os planos de Deus estão se cumprindo. Por exemplo, Provérbios 16,4 diz, né, que até o ímpio foi feito para o dia da destruição. Esse texto não fala da dupla predestinação, porque de acordo com Ezequiel 18,32, Deus não faz ninguém ímpio, né? Deus quer que todos se convertam e vivam. Mas o que Provérbios 16,4 diz é o seguinte, que até mesmo a maldade dos ímpios, que eles fazem de livre e espontânea vontade, Deus pode usar isso para cumprir os seus propósitos. Então Deus dirige o curso da história. Queira o diabo ou não, queira o ímpio ou não, Deus é soberano e ele dirige o curso da história. E uma terceira aplicação e que mostra a relevância do livro de Daniel para hoje, Deus apresenta no livro de Daniel exemplos a serem imitados pelo povo de Deus nos últimos dias. Veja, Daniel e seus 3 amigos foram levados para a Babilônia. Só que mesmo num lugar totalmente diferente, com influências perversas, eles não se deixaram influenciar pela religião da época de Babilônia, não se deixaram influenciar pela cultura, não se deixaram influenciar pela alimentação, ou seja, eles, mesmo pressionados a transgredirem a lei de Deus e pressionados a abandonarem a fé que eles tinham, eles resistiram e não negaram compromisso com Deus. Isso mostra que não existem desculpas para você e eu
negarmos a Deus por causa da pressão de amigos, de colegas da universidade. Não existe desculpa para isso. Se alguém que esteve sobre uma influência totalmente negativa e que foi realmente pressionado espiritualmente, foram Daniel e seus 3 amigos. Tiveram que aprender um idioma diferente, uma religião diferente, se familiarizaram com vários deuses, com as centenas de deuses do panteão babilônico, e queriam empurrar goela abaixo neles comidas impuras, oferecidas a ídolos, ou carnes imundas também, só que eles resistiram à cultura da época. E eles são exemplos para você e eu imitarmos. Da mesma forma, a Babilônia, a confusão na qual virou o nosso mundo, não deve impedir o nosso compromisso com Deus. Não devemos permitir que as pressões de um mundo de pecado, de um mundo babilônico, diríamos assim, nos afastem de Deus, nos afastem do seu amor e nos afastem do propósito dele para nossas vidas. Podemos cair, é óbvio que podemos e vamos cair certas vezes, porque somos pecadores. Mas nós precisamos ter Daniel e seus 3 amigos como exemplos para esse tempo do fim, para que possamos resistir às pressões e permanecermos fiéis a Deus. E eu vou finalizar esse estudo lendo para você Apocalipse 1:3, que é uma promessa maravilhosa de Deus para quem estuda o livro do Apocalipse. E por Daniel ser um livro apocalíptico, que também tem símbolos e fala do tempo do fim, esta promessa vai se aplicar a você que vai estudar comigo o livro de Daniel ao longo desse trimestre. Olha o que diz Apocalipse 1:3. Vamos ler aqui. Diz assim: referindo-se ao livro do Apocalipse, mas aplicando ao livro de Daniel por também ser um livro apocalíptico, Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ou seja, feliz é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda aquilo que Deus ensinou no livro do Apocalipse e, obviamente, no outro livro apocalíptico chamado Daniel. Por quê? Pois o tempo da volta de Cristo e do estabelecimento do reino eterno de Deus está próximo. Acompanhe o estudo desse trimestre. Adquira o seu guia de estudos. Se você ainda não adquiriu, você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira. O site é C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um abraço, um ótimo final de semana. Obrigado por você ter acompanhado esse estudo e até o nosso próximo encontro.